Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. No programa de hoje falaremos sobre o avanço da atuação do PCC no mundo, o preocupante avanço do tráfico de drogas e, claro, as atualizações sobre o conflito no Oriente Médio, que segue sob os holofotes de todo o mundo. E para essa conversa boa, recebo aqui a advogada Luciana Gaston, a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Eliana Passarelli, o Alex André, que é economista, e a advogada Thaís Cremasco. Boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem aqui no Linha de Frente. A gente começa falando de um assunto que permeou as discussões na última semana, principalmente no que diz respeito à violência, ao tráfico de drogas. Isso porque um mapeamento realizado pelo Ministério Público aqui de São Paulo apontou que o primeiro comando da capital, o PCC, tem integrantes em ao menos 28 países. De acordo com a análise do MPSP, são mais de 2.000 soldados da facção criminosa espalhados pelos continentes, inclusive na Ásia. Paraguai, Venezuela e Bolívia são os locais com mais membros fora do Brasil. Os ganhos do PCC, que surgiu há pouco mais de 3 décadas em um presídio de Taubaté, no interior aqui de São Paulo, chegam a US$1 bilhão por ano, mais ou menos 5 bilhões de reais. Essa é a estimativa do MP. O carro-chefe é o tráfico internacional de cocaína. E claro, não poderia deixar de começar esse programa com a doutora Eliana. Doutora, por favor, queria que a senhora desse um norte assim, para a gente do que quer dizer um espalhamento como esse em 28 países. Explicasse um pouco mais mesmo para a gente começar esses números. Certo. Bom, esses números não são aleatórios, são números oficiais, né? Não só de pesquisa, mas de investigação mesmo do Ministério Público do Estado de São Paulo. Obviamente, nós estamos falando de PCC, mas nós também temos Comando Vermelho, enfim, temos outras facções. É um dado extremamente preocupante, sem dúvida alguma, porque nós estamos falando de uma máfia. Hoje em dia, nós podemos considerar, né, o PCC como uma máfia. Com isso, óbvio que ela se ramifica principalmente na América do Sul, né, onde nós encontramos aí os nossos maiores produtores, entre aspas, óbvio, de cocaína, de outros entorpecentes, e nós temos um vasto território, né? Território nacional, cuja entrada da droga é muito bem-vindo. Por outro lado, nós vamos falar de 30 anos, onde, eu não vou dizer o Ministério Público, porque não foi, mas, enfim, todo o sistema não levou a sério o que poderia ser a máfia. Não levou à verdade o que poderia ter sido levado logo de início. Então, eu lembro bem que quando nós começamos a falar em organização criminosa, nós, publicamente, não poderíamos e não pudemos falar o nome, PCC, porque isso geraria marketing para eles. Então, a gente só falava assim, tem uma organização criminosa, é uma organização criminosa, e a gente, na verdade, foi sucumbindo o Estado foi sucumbindo a esta organização criminosa. E o que é mais grave, sucumbiu junto à nossa legislação, que permitiu, até hoje, que a coisa ficasse, agora que nós ouvimos, né, falar, a associação criminosa, né, a gente chamava antigamente de quadrilha só, né, artigo 288 do Código Penal. Então, agora se criou um crime novo de associação criminosa, mas continuam extremamente, eu estou falando do legislativo, continuam extremamente benevolentes quando nós falamos em penas, em sanções, em regimes, e a possibilidade, o que é mais ridículo ainda, falamos de PCC, mas falamos de tráfico privilegiado. Então, alguém solta um criminoso que tem 700 quilos no seu caminhão, dizendo que ele não é traficante. Ele carregava alguma coisa que não era droga. E por aí vai, né? Se a gente for falar mais, aeronaves, que são meios de transporte que são devolvidas aos criminosos, eu estou dando uma geral, rapidamente, mas é bem isso que está acontecendo. Hoje, o Ministério Público atua de forma organizada, sem dúvida,
com base em inteligência, assim como a Polícia Federal, a Polícia Estadual, DENARC, mas é muito difícil conter por conta do Legislativo. Aproveitando ainda um pouquinho, a senhora doutora, antes de passar para o resto da mesa, fiquei curiosa para saber sobre a legislação, como poderia ser um possível endurecimento, se isso facilitaria, de repente, o combate. Como que a senhora vê a PEC da segurança pública no meio disso? Se dá para fazer uma relação com esse combate à organização criminosa? Bom, para mim, PEC da segurança, zero, não funciona. PEC já significa que não vai funcionar, entendeu? Tem que botar a lei para trabalhar, os legisladores, os deputados, de fato, se debruçarem para isso. Eu vim aqui, certa feita, acho que foi em dezembro deste ano, né, de 24, e coloquei também a mesma forma. Quer dizer, todo mundo preocupado com as suas emendas e ninguém preocupado com o problema. E eu estou falando muito sério, assim, eu estou falando assim, desculpe até a veemência, mas não dá. Então, todo mundo preocupado com as suas emendas e um tipo de legislação foi aprovado com muita dificuldade, que é a história da saidinha. A quem interessa não enfrentar o crime organizado? A quem interessa não enfrentar? Porque hoje eles tomam conta, inclusive, de várias seções, né? Podemos dizer assim, que são as mandantes no país. Eu não quero ficar falando aqui de poderes e nada disso, porque não é o caso. A gente só trabalha com prova, né? Como eu falo, eu acho, não dá para trabalhar. Mas a legislação, ela tem que endurecer de tal sorte que o criminoso não tenha que sair. Se até 1984 o indivíduo só saía com 3/4 da pena porque era reincidente, 1984, por que hoje ele tem que sair com 1/5 da pena? Ah, mas olha, tráfico de drogas não permite liberdade provisória. Mentira! Tribunal dá liberdade provisória. Tráfico de drogas, não permite progressão de regime. Progressão de regime existe. E ainda esse tráfico privilegiado, que é o parágrafo 4º da Lei de Drogas, que é a coisa mais ridícula do mundo, porque não prevê um pouquinho de droga, é qualquer quantia de droga, né? Então, eu ainda bato nos legisladores e bato mais. Vai ter Cracolândia, vai ter, seja lá o que for, polícia na rua para prender traficante a cada esquina. Ok, prendeu? Justiça não pode soltar e legislativo tem que fazer isso pela justiça, não deixar soltar. Então a polícia, eles têm razão, a polícia prende, o judiciário solta. E por que solta? Porque cumpre a lei. Todo mundo cai de pau no judiciário, mas cumpre a lei é isso aí. Então é isso, fica muito difícil. Thaís, puxando um pouco essa questão da prisão dessas pessoas que estão, então, em organizações criminosas, aí a gente também tem um segundo problema, que é o PCC, ele se expande dentro justamente das prisões, então a gente pode enxergar um problema dentro dos próprios presídios. Inclusive, uma coisa que chamou atenção nesse relatório que foi divulgado pelo MP aqui de São Paulo é que esses membros que estão viajando para outros países, eles viajam não só a negócios, esse é o termo que acho que é utilizado, mas eles viajam para se infiltrar em cadeias de outros países. Isso tem chamado a atenção, né? Sim, com certeza. Boa tarde a todas as pessoas. E eu acho muito importante nós olharmos para essa situação do viés de que não se trata apenas de uma questão de segurança pública. Quando a gente vê que o PCC está avançando, na verdade, a gente precisa analisar esse fato através do impacto da saúde pública. Entender que a questão da guerra contra as drogas não é simplesmente fortalecer o poder judiciário ou endurecer as leis. São 40 anos de endurecimento de leis, 40 não, né? Mais de 30 anos, onde o Estado tenta conter o PCC através de algumas legislações, através de prisões e, na verdade, não encara o real problema, que é a desigualdade, a falta de saneamento, a falta de educação, a falta de alimentação de um povo que está sendo massacrado. Então, por que o PCC nasce? É como uma forma justamente de se impor, de reclamar de uma sociedade que aprisionava pessoas
e matava, torturava pessoas na cadeia. Então não dá para olhar para esse avanço simplesmente pensando em segurança pública, fortalecimento de leis e prisões. Não é sobre isso. É sobre a falta de garantias mínimas de dignidade das pessoas. O Brasil é signatário na ONU de tratados internacionais, como as regras de Mandela, por exemplo, que determina que os presos devam ser tratados com dignidade. Isso não acontece no nosso país. Então é importante lembrar que toda essa violência, que tudo que está acontecendo agora vem como resposta de um país que não respeita as pessoas mais pobres. Então, eu entendo que é muito frustrante, eu entendo, mas hoje o PCC já está infiltrado em todos os poderes, na economia, na política, então é muito complexo e não se resolve simplesmente com majoração de penas, com leis mais duras, com prisões perpétuas ou prisões de não sei quantos anos, se resolve através de educação, alimentação, respeito à dignidade da pessoa humana, como a nossa Constituição Federal determina. Para trazer aqui um exemplo rápido, inclusive na capital paulista recentemente, empresas de ônibus foram afastadas aí do contrato com a prefeitura depois de apuração de que tinham um envolvimento com organizações criminosas. Isso um exemplo de vários, né, como elas citaram, que a gente tem aqui no país, mas o mais recente que me veio à cabeça. Luciana, tem solução para isso? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu acho que não tem solução, porque nós temos um problema muito sério. Eu sou especialista em direito empresarial, em processo penal e em compliance. Quando você fala no crescimento do PCC, nós temos cada vez mais essa organização criminosa, que não é mais organização, é uma máfia, como muito bem foi colocado, constituindo empresas. Então, o dinheiro ilícito hoje, ele é legalizado. Então, a gente tem o primeiro problema. A gente tem, abre aspas, o contador bandido, que é o que abre a empresa e que cria a estrutura com auxílios de advogados mal intencionados que assinam os contratos sociais que são registrados nas juntas comerciais do nosso país. Outro problema mais sério ainda, não adianta falar em endurecimento de leis, sendo que quem faz as leis, muitas vezes o nosso legislador, ele foi financiado, a campanha dele, através do quê? De dinheiro oriundo do PCC. Aí, quando a gente pega o nosso Código Eleitoral, nós temos uma cláusula de inelegibilidade que fala que aquele que tem um problema criminal, que ainda não transitou em julgado, ele fica inelegível por 8 anos, ele não pode registrar sua candidatura. Ok, só que nós temos um Código Eleitoral vindo, com alterações que serão mais prejudiciais ainda para o eleitor e para o cidadão brasileiro, quando você pensa em organização criminosa, em máfia, em PCC, porque existe uma cláusula lá que fala que talvez não precise de trânsito julgado para aquele cidadão que é criminoso, que financia maus políticos, ingresse no poder legislativo. Então, se quem faz leis foi financiado por quem controla o tráfico de drogas, controla o PCC, essa pessoa, infelizmente, não vai fazer algo que seja em prol da sociedade. Então, precisa haver um retrocesso, voltarmos lá atrás, resgatarmos valores sociais, olharmos para o nosso país como um país diferenciado, escolhermos melhores os nossos políticos, estarmos atentos às leis e termos profissionais que honrem os seus códigos de éticas no sentido de não contribuir para com esse tipo de abertura de empresas criminosas. Bom, Alex, eu acho que um ponto importantíssimo que você pode trazer para a gente sobre o assunto é o quanto de dinheiro movimenta uma organização criminosa como essa e o quanto essa infiltração em diversos locais, o próprio MP já alertou que está totalmente infiltrado no estado de São Paulo, por exemplo, ela dificulta o combate, né? Exatamente. Primeiramente, agradecer a Beatriz pelo espaço Jovem Pan, também saudá-las, a doutora Eliana, a doutora Thaís, a doutora Luciana e toda a audiência que nos acompanha. Bom, acho que a relação aqui econômica, né, são diversos números. Eu estava, inclusive, até estudando, lendo mais o assunto, já acompanho já de alguns anos para cá, que, como todas disseram com propriedade, falando da área econômica, está falando aqui da economia paralela, corresponde 15% do PIB, dados que caíram da FGV de 2023, ou seja, 2 anos para cá, talvez em 2025 esse número seja maior. Economia paralela, a gente fala tudo que é ilegal, né, que acaba transitando aqui no Brasil. 15% do PIB é muita coisa. Então a gente pode dizer que o crime organizado hoje virou uma multinacional com grande representatividade. E mais,
me arrisco a me dizer que, se não, é um dos maiores exportadores do Brasil, né, de narcotráfico, enfim, de todos os tipos de produtos ilegais que o crime está penetrado. E agora entra as bets, né, as bets também principalmente, né, que tem essa discussão, né, até quanto, né, as bets estão, não estou dizendo que todas as bets, mas enfim, tem investigações, né, inclusive, né, doutora, incluindo nesse momento, o envolvimento das bets nesse sentido e, ao mesmo tempo, essa formalização do crime. Ou seja, ao mesmo tempo, as fintechs, eu falo que o grande avanço que o Banco Central fez com a gestão do Roberto Campos Neto, agora pelo Galípolo, né, de trazer um avanço no mercado de capitais, que veio advindo das fintechs, algo hoje nós temos aí grandes partes dos bancos na palma da nossa mão, no nosso celular, graças às regulamentações que são feitas do Banco Central. E onde foram feitas grandes operações, né, tanto do Ministério Público, tanto da Polícia Federal, Polícia Civil, todos os órgãos de segurança, nas fintechs também, várias fintechs que transitaram bilhões de reais e também estruturas offshore. Inclusive, a doutora Luciana estava comentando sobre empresas que são constituídas, né, contadores também lá de fora, que também constituem offshores, né, para ocultar ainda mais o dinheiro. Então, o problema aqui, Beatriz, não é só o âmbito Brasil, logicamente, a gente sabe disso. E quando a gente fala aqui de faturamento do PCC, a doutora Eliana pode me corrigir aqui, mas eu estava lendo números, inclusive, do MMP, que estavam transitando entre 1 a 2 bilhões de reais, né, os dados do PCC. E aí, logicamente, como a doutora também comentou, se somar outras organizações criminosas, o efeito realmente é enorme. E muito disso, nós que estamos aqui no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente não consegue entender o tamanho da dimensão disso, né? E como não é tangível aos nossos olhos, né, no nosso dia a dia, isso acaba, às vezes, passando despercebido para o público que nos assiste. Mas a gravidade que afeta o nosso dia a dia, isso é o aumento da criminalidade, né? Toda essa impunidade que a gente vê diante das telas que os jornais acabam divulgando, essas atrocidades que acontecem. Então, realmente, na parte econômica, é um desastre, porque a gente está falando aqui, a gente está passando um desafio fiscal no Brasil. Quanto de isenção fiscal e evasão de divisas o crime organizado passa? Então, logicamente, não está falando aqui para o crime organizado pagar imposto, mas eu estou dizendo que essa evasão de divisas, essa falta de regulamentação, deixa, logicamente, até... inclusive, vou trazer só um pleito aqui para terminar minha fala, o pleito que é dos postos de gasolina. As associações de postos de gasolina, até os maiores players do Brasil, e são brigas públicas, né? Até um dos maiores empresários do Brasil, o Rubens Ometo, né, da Cosan, da Raizen, ele já veio publicamente dizer sobre isso, dizendo, olha, o mercado informal acaba me atrapalhando, porque eu pago imposto em dia, eu estou 100%, né, regular, e aí tem um posto clandestino que vende aí o combustível adulterado, que não paga o imposto, né, enfim, e também está dentro de uma estrutura de organização criminosa, né, doutora? Eu vou até, me desculpe interrompê-lo, mas dizer que hoje nós falamos em usinas. Exatamente. Usinas, fornecimento do combustível. É muito grave. E continuando, doutora, para a gente entender, a gente consegue falar hoje, então, que são duas frentes grandes de atuação dentro dos presídios, se infiltrando, por exemplo, em serviços. Tem outra frente agora, por exemplo, que a gente pode falar perto de período de eleições eleitoral. Dá para dizer a quantidade de ramificações disso? Beatriz, são em todas as esferas. Nós estamos falando até em compra, olha o absurdo, em compra de universidades. Sim. Então, nós falamos em compra de universidades, nós falamos na área legislativa, nós falamos no executivo, vários cargos, concurso público, eles também estão prestando. A sorte é que tem uma investigação social que até o momento deu muito certo, pelo menos com o Ministério Público, assim, muito certo, até para estagiário. Então, nós temos assim, em qualquer lugar, se um for da facção, com certeza ele jangaria 2, 3, 10 e aí vai embora. Comunidades, nós não temos como não deixar de ter, vamos falar bem ruim assim mesmo, um líder, não é comunitário, mas um líder de facção dentro das comunidades, onde se pede licença para entrar. Então, quando a gente vê aquela queima de pneus, outras manifestações violentas, porque morreu alguém, alguma pessoa da comunidade, não é aquela pessoa que é um pobre coitado, que é um trabalhador. Às vezes acontece também, mas nós estamos falando de enfrentamento de facção criminosa. Olha, tem alguns números aqui para a gente falar
do maior número de membros do PCC fora do Brasil. Então, de acordo com o relatório, a gente tem, olha, no Paraguai, 699, na Venezuela, 656, temos também aqui 146 membros na Bolívia. E aí, Thaís, o que isso diz pra gente em termos, olha, 140 no Uruguai, em termos de quão precisa de uma ação internacional, porque são rotas, por exemplo, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, né? Sim, não dá para falar sobre essa parte, né, do PCC sem lembrar do GG, que foi morto há aproximadamente 5 anos atrás, né? E ele que trouxe essa ideia de que o PCC, então, não seria mais financiado por rifas e assalto de bancos e realmente levou para o mundo afora e tirou as intervenções de tráfico de droga. Então, na verdade, esse braço do PCC para se estender e comprar drogas, produzir drogas internacionalmente, pensando que o PCC tem mais de 30 anos, isso aconteceu nos últimos 10. Então, foi um avanço muito rápido, uma assunção de poder muito rápida, que é uma coisa que a gente tem que prestar muito atenção, né? Porque começa com um movimento, igual a doutora comentou, né? Não vamos falar sobre eles, que daí a gente acaba trazendo. Hoje, eles estão falando sobre a gente, né? Então, esse é um medo, é uma coisa que a gente precisa olhar, porque o movimento começa como um movimento que vai falar sobre direitos de presidiários que estão sendo massacrados, assassinados, torturados, estuprados no presídio. Começa nisso, nessa pequena bolha. E hoje, depois de 30 anos, o que a doutora Helena falou, então está no legislativo, está no judiciário, está tendo empresa, está no mundo afora, porque GG foi lá e falou, gente, o negócio é o seguinte, vamos começar a ganhar dinheiro não só de rifa e assalto ao banco, vamos começar a produzir drogas no mundo inteiro. Deu muito certo para eles, como o nosso economista aqui, Alex, falou, e hoje ganha rios de dinheiros em relação a isso, e eu acho que é imparável, né? No sentido de ser uma máfia que está se estruturando. Dizem que uma das coisas que o Lula foi falar lá na França foi questionar como seriam os tratados, o que aconteceria para tentar conter o crime organizado. Não sei o quanto isso é efetivo, né? O Brasil é signatário de uma série de tratados internacionais, a ONU poderia intervir, então temos órgãos internacionais que deveriam ser responsáveis e tratados que a gente poderia conduzir para tentar combater essa realidade que é crescente, é perigosa e me parece que não está diminuindo. Luciana, como que o poder público poderia atuar para tentar minimizar, né, esse problema? Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem uma tentativa aí do governador Tarcísio de Freitas de usar dinheiro que vem ali de prisões, apreensões do próprio PCC para financiar a Polícia Militar, para financiar ações nesse sentido, de acordo com ele, para combater o próprio PCC. Tem carros, por exemplo, já apreendidos que foram doados ali para a polícia, tem uma série de ações nesse sentido. Isso é suficiente? Isso é eficaz? Eu acho uma boa tentativa, porém, eu entendo como ineficiente, porque o nosso problema, de novo, está lá no nascedouro, na origem. E resolver na origem é muito difícil, porque fala-se muito na atuação do PCC, nas comunidades, só que as pessoas esquecem que nós temos São Paulo capital e o entorno da capital, onde nós temos aí 4, 5 municípios que viraram verdadeiros QGs, e a gente está falando de municípios com bairros de alto poder aquisitivo, aonde integrantes dessas facções, que são tidos como empresários, né, e eles realmente constituem empresas para lavar o dinheiro do crime organizado, ninguém chega nessas pessoas, né? E quando a gente olha, o governador ele tem um efetivo muito pequeno e esse dinheiro é insuficiente. Não dá para tomar todas as medidas diante da proporção de anos. Quem acompanhou os ataques, a doutora Helena pode até falar melhor, porque na condição de promotora que nós tivemos lá atrás do PCC, ali foi o primeiro sinal do que estava acontecendo. Mas nos bastidores algo foi feito que a coisa acalmou. E isso fortaleceu. Hoje eu já escutei médicos que operam para o novo cangaço. Quando que você podia imaginar que um médico, que ele está ali para servir vidas, ele serviria vidas socorrendo bandidos que no fronte ali, cometendo ações criminosas, ele acabou se ferindo.
Nós temos um problema sério. Os incêndios que dizem que o próprio Ministério Público, que nas investigações das usinas, dos campos lá de cana-de-açúcar no interior do estado de São Paulo, dizem que é uma própria represália do PCC contra as investigações que estão sendo feitas pelo Ministério Público. Nós temos agentes da polícia hoje que estão faccionados. Um policial, um agente civil que recebe R$12 mil ao mês, ter um patrimônio de milhões na Zona Leste de São Paulo, é um tanto quanto estranho. E ninguém falou nada. Então, eu vejo que, assim, é enxugar gelo. E essas medidas e essa situação da gente ter, por exemplo, tráfico internacional de drogas, movimentando muito dinheiro, fazendo com que a organização criminosa faça uma espécie de exportação ali, né, disso para outros países, não é novidade, né, Alex? Não é novidade, é uma prática, obviamente, não só exclusiva do Brasil e também de outros países, não só subdesenvolvidos, mas subdesenvolvidos. Quando a gente fala de números do crime organizado no mundo, a gente está falando de $2 trilhões, né, números que foram ali registrados pela Global Institute. Então, assim, eu acho que esses números de $2 trilhões mostram claramente que o Brasil está ganhando um protagonismo global. Logicamente, como a doutora também comentou, a doutora Eliana, a questão não só a geografia, né, do Brasil com os países produtores, né, com a questão da facilitação das fronteiras e também, logicamente, agora com o advento da tecnologia usada para o mal, que é a transação pelo Bitcoin. Né, as transações internacionais pelo Bitcoin, pela falta de transparência, né, pela questão, né, do uso muito facilitado da transação do dinheiro. Né, a gente sabe que o dinheiro convencional, imagina você transitar milhões de reais, converter para dólares e mandar para um determinado banco, determinada instituição financeira pelo mercado regulado. É muito difícil, né? Ou seja, passa por COAF, passa por diversos órgãos, a chance disso dar errado é muito grande. E aí o próprio artifício do Bitcoin, né, que é para ser uma moeda, né, realmente descentralizada, que é a linguagem correta para se dizer do Bitcoin, ele foi feito para isso, né, ou seja, para ter uma menor interferência do Estado sobre uma moeda digital, acaba sendo usada para esse tipo de iniciativa. E o Estado, né, ou seja, tanto órgãos, tanto federal quanto estadual, tem certa dificuldade de rastrear esse dinheiro, né, porque ele é muito fácil em transitar entre um lugar para o outro, é fácil até de armazenar, enfim. Então, é uma dificuldade muito grande que se fala, mas, na minha opinião, até como economista, se fala muito pouco. Porque a gente está discutindo agora sobre questão de tributação, de moedas digitais, mas não se fala, pelo menos eu posso estar enganado, mas eu não vejo muito essa discussão, porque eu entendo que é difícil, né? Não é uma questão fácil de rastrear esses recursos. Mas, por outro lado, está ficando cada vez mais fácil, Beatriz, do crime organizado se tornar cada vez maior e transitar milhões e bilhões de reais de dólares ao longo do mundo. A Luciana queria completar? Quando ele fala da questão das criptomoedas, o Poder Judiciário, ele até funciona. O Ministério Público, quando a gente tem um processo, que a gente verifica ali alguma situação de lavagem de capitais, informa, o Ministério Público vai e pede para que seja oficiado. Aí vai o ofício para a associação, não preciso falar o nome, que cuida das criptomoedas. Não vem resposta. O endereço está ali na Faria Lima e ninguém consegue citar. O oficial vai lá, não tem ninguém no prédio. Não, aqui nunca teve essa empresa aqui. Então, o que eu percebo, de novo, ausência de regras de compliance, de controles por parte do nosso governo federal, investigando essas associações, investigando quem tem a informação. E não é só isso, nós temos o COAF que funciona muito bem, só que o COAF não tem recursos. Ele saltou para um número de 799% o crescimento desde que ele foi criado, de situações aí que ele acabou detectando que havia fraudes. Então não adianta, o Ministério Público faz o papel bem feito, o juiz vai lá, que às vezes para conseguir uma liminar, conseguir uma decisão, é um parto, porque muitas vezes o próprio magistrado, ele acumula funções, principalmente em municípios de vara única, que ele faz família, tributário, ele faz penal, ele faz tudo. Aí quando ele entende, ele pede, já não tem mais tempo. Então nós temos um sistema moroso, ausência de controles. A doutora falou do nosso presidente. O nosso presidente, ele ir lá na França pedir para tomar providências relacionadas às organizações criminosas, ele não consegue nem controlar o ministro da Economia. Como é que ele vai controlar uma situação tão importante quanto essa que nós temos aqui? Diga, Thaís. Então, enquanto eu ouvia vocês falarem, tanto a Eliana quanto a Alex, eu fiquei refletindo se existe, na verdade, uma dificuldade prática, instrumental
do Poder Judiciário ou se, na verdade, o que não existe é um interesse real do combate. Essa é a minha dúvida. Porque quando a gente começa a perceber o quão emaranhado o crime organizado está com a própria sociedade civil, eu realmente tenho dúvida que existe um interesse genuíno de combater esse tipo de violência. Então, eu tenho muito esse questionamento. A agenda que o Lula traz, que eu comentei, era tentando envolver a Interpol, né, para tentar buscar apoio, mas na verdade tudo isso, ao meu ver, ao meu sentir, é uma cortina de fumaça, porque não há interesse real, justamente por essa perspectiva que a doutora Eliana trouxe. Está emaranhado em tudo, está em todos os lugares. Então começa a investigar, mas alguém que está investigando tem algum interesse de que essa facção não perca poder, não perca espaço. Pensa no transporte público do estado de São Paulo. Há quantos anos o transporte público é controlado pelo PCC? Entra político, sai político e nada muda. Então não existe um interesse real, enquanto sociedade, de combater o crime organizado. Essa é a verdade doída que o brasileiro precisa saber. Doutora Eliana, essa falta de interesse, nacional, pode sofrer alguma pressão se isso chegar, então, a níveis internacionais? Olha, eu acho que a falta de interesse só vai resolver quando o brasileiro... Vou repetir aqui o que eu falo sempre. Quando o brasileiro souber votar. Se tudo que está aí não está dando certo, muda tudo, entendeu? Muda. Esse ano nós temos eleições. Então é o seguinte, o ano que vem, né? Quebra tudo. É assim, o fulano, a família tá lá não sei quantos anos. O outro... ele é ótimo. Gente, não tem gente ótima. Olha lá quem votou o quê. Ninguém tá nem aí. Por quê? É o que eu penso dessa forma e eu tenho certeza do que eu penso, né? 40 anos trabalhando na mesma coisa, não há interesse político em qualquer mudança. Se nós não começarmos pelo legislativo, não é judiciário que fará, não é Ministério Público que fará, a própria sociedade, como você bem colocou, fica de tal maneira à mercê de tudo, que não tem nem condições de se mudar. Quer dizer, a escola pública não vai ter condições de se mudar nada. Então, nós vamos continuar nisso. Legal vai ser roubar, legal vai ser pegar o tênis do coleguinha porque não tem condição aquisitiva. É muito complicado. Mas eu fico pensando, doutora Eliana, como exigir que o brasileiro aprenda a votar se ele está com fome, sem saneamento básico, sem educação, sem merenda na escola. E vai continuar. Então, mas eu acho que nós teríamos que pensar numa estratégia que começa através da educação. Sim. Porque para que se consiga votar, precisa ter educação. Te dou plena razão, mas eu pergunto, há interesse em alguém que dê educação? Educação gera cultura, cultura Sim. gera crítica. Então, aqui é por baixo mesmo. Quando a gente fala assim, a educação vai ser online. Eu sou professora há 45 anos. Eu sou coordenadora de universidade. Eu dei aula na PUC com muita honra por 25 anos, onde eu me aposentei, como professora de Direito. Não há interesse na educação. Não há. Porque a hora que você acultura, as pessoas se tornam críticas e se tornam realmente responsáveis pelos seus direitos. Então, não interessa, não interessa. Luciana? O que é importante colocar, quando a gente fala, pensando no chefe do executivo, nosso presidente, o nosso ministro, o Flávio Dino, lá do STF, no ano passado, e junto com o governador Tarcísio de São Paulo, ele alertou o nosso presidente desse problema crescente da atuação da máfia dentro do sistema como um todo, tomando como base o quê? O aumento crescente dos postos de combustíveis. Nós temos uma rede em São Paulo com mais de 550 postos de gasolinas que são controlados por eles. Nós temos agora controle de 4, 5 usinas aí que falam nos bastidores que são controlados por eles. E uma pessoa comprou uma rede de postos, 9 postos de gasolina, uma renda mensal aí de 3, 4 mil reais, um Serasa gigantesco que saía da Paulista e ia parar no Planalto, e ninguém vê isso. Então, de novo, a gente cai na falta de interesse. E quando a gente pega a questão educação, não há interesse em educar o filho do pobre, a coletividade, aquele que vai ser amanhã o soldadinho, sim, das facções. Agora, o filho do mafioso está nas principais escolas particulares de São Paulo. Eu falo isso porque eu tenho uma filha adolescente que estuda com filhos de figurões desse universo e a história é o seguinte,
Eles estão lá, nós estamos cá, não sabemos de nada. Por quê? Porque nós somos pessoas comuns e andamos na rua. Então, falar que educação nunca vai ter no Brasil. Porque se educar o povo brasileiro é um povo inteligente. Sabe o que vai acontecer? Vira uma Suíça. E aí, não é interessante para ninguém. Alex, para encerrar esse bloco? Para encerrar esse bloco, eu trago os números, né? Que a doutora Luciana estava comentando sobre os postos de gasolina. Né? Eu até assisti, eu lembro muito bem de uma entrevista que eu vi, de novo, né, do Rubens Oito, que é o maior empresário do setor de postos de combustíveis. Ele disse o seguinte: nós temos aí mais de 1.000 postos, ele falou 4, 5 usinas também, como a doutora Luciana comentou, em relação ao crime organizado, e citou um número muito importante, que eu lembro que eu tinha lido essa matéria, não lembro a data certa, mas era em 2024, que ele falou do número de 18 bilhões de reais, que era o número exatamente próximo, que é o número que deixa de ser arrecadado por uma questão de sonegação e também de adulteração dos combustíveis. E era exatamente o mesmo número, Beatriz, que o governo gostaria de arrecadar com a questão do PIS/COFINS. Então o governo só pensa em arrecadar, mas ao mesmo tempo regulamentar, fiscalizar todos esses desafios que a gente está observando aqui é mais difícil, né? Então Alex, mas arrecadar para quem e para quê? Justamente. Difícil. Recentemente, o desaparecimento da Cracolândia aqui em São Paulo gerou uma grande discussão que continua acontecendo. A gente recebeu aqui, com exclusividade pela Jovem Pan, números inéditos da Prefeitura de São Paulo, que mostraram que o aumento de pessoas que buscaram internação pode ser um dos fatores para esse sumiço que as pessoas têm relatado ali daquela concentração de usuários que ficava, pelo menos, no centro de São Paulo. De acordo com a gestão municipal, o programa Redenção, que é um programa de acolhimento a pessoas em situação de dependência química, registrou mais de 485 mil atendimentos em saúde entre janeiro de 2023 e abril de 2025. Na comparação entre 2024 e 2023, o número de atendimentos a usuários de drogas na região cresceu 47%, passando de 151 mil para 222 mil, tudo isso segundo esses dados, então, da gestão municipal da Prefeitura de São Paulo que nós recebemos. E aí eu começo com a doutora, porque recentemente, inclusive, o Ministério Público atendeu um pedido da Defensoria para que fossem preservadas as câmeras ali daquela região, tudo no cruzamento, né, da Rua dos Protestantes, Rua dos Gusmões, em que ficava aquele fluxo já há algum tempo, alguns anos, e chegou ali na pandemia, tem mais de 1.000 pessoas ali na região. A Prefeitura disse que não tinha mais essas imagens, porque elas são descartadas automaticamente em 30 dias, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, doutora Eliana, te pergunto, ficou uma polêmica muito grande, né? Essas pessoas sumiram, elas não sumiram, e queria entender qual a visão da senhora sobre um dia ter gente e no outro dia não ter, se essas pessoas estão espalhadas, se o Ministério Público acompanha isso de alguma forma. Acompanha. O Ministério Público, ele trabalha com promotorias, inclusive, de inclusão social, né? Então, nós temos promotorias ligadas à saúde pública, de inclusão, enfim, que lida com todos os hipossuficientes. Com certeza, há essa preocupação do ponto de vista social. Quem olha o Ministério Público acha que é só para punir, né? É acusação e punição. Não, nós somos fiscais da lei e temos o dever de lidar com o bem-estar de toda a sociedade. Por isso que nós temos estas promotorias de justiça que trabalham com essa proposta social. Ingressam com ações civis públicas, enfim, faz todo o trabalho legislativo que a legislação permite exatamente para isso. Bom, eu Eliana, pelas ações dos colegas, inclusive pelos artigos dos colegas dentro da instituição do Ministério Público, há um movimento de migração, né? Eles saem de um lugar, eles vão para outro lugar, são grupos menores, mas que estão se expandindo. Por exemplo, Zona Leste, fundo da Zona Leste, existe uma Cracolândia lá. A gente cansa de falar embaixo do Minhocão, realmente outra Cracolândia lá. Mas o número de pessoas viciadas, o número de drogados que permanecem na rua é muito grande. Claro que houve uma melhora substancial do atendimento, da preocupação sociológica em relação ao tratamento, com a possibilidade de dar mais dignidade a essas pessoas que procuram os tratamentos, mas ainda falta muito. Porque nós continuamos com moradores de rua,
Nós continuamos com pessoas que não têm programa social que os acolha. Isto é fato, isto é fato. Então, o Ministério Público, nesse aspecto que você está falando, Beto, nós não estamos lá para retirar na base, né, da pancada. Não é isso. Nós estamos acompanhando, todos os promotores que atuam nessa área acompanham atentamente, mas o Ministério Público sozinho e o Judiciário sozinho não conseguem fazer esta ponte. Precisa do Executivo e muito. E agora até me afasto do Legislativo, mas o Executivo é de extrema importância para viabilizar dentro das suas secretarias esta retirada de usuários de droga da rua, esta retirada constante, diária, e uma briga para perder também, porque todos que se internam, né, voluntariamente, todos eu não digo, mas uma parte acaba voltando por falta de continuidade no tratamento. Porque o tratamento precisa andar com oportunidades, com uma série de outras coisas. E aí, Thaís, inclusive, se discutiu muito, inclusive aqui na capital, a internação compulsória, né, em que a pessoa não escolhe. Tanto o governo quanto a prefeitura disseram que isso precisava ali de medidas judiciais, ficaram receosos porque é algo bastante polêmico, um grande setor da sociedade não concorda. É realmente uma medida mais extrema, né? Um caso como esse não olha tanto para o social. Como que fica uma situação dessa? Sim. Bom, não tem resposta simples para problemas complexos, né? Mas com certeza a repressão não é a solução, né? Pensar que a Cracolândia é uma questão de polícia é uma forma de violação aos direitos humanos, isso é um fato, né? O Brasil, gostem ou não, é um país, como eu já disse, signatário de inúmeros tratados internacionais que garantem os direitos das pessoas, né? E a nossa Constituição é uma Constituição que visa o bem-estar do ser humano e coloca o ser humano como o centro de cuidado. Então, nós precisamos investir em políticas de cuidado, né? Então, pensar na repressão, isso só mostra o colapso, né? Nós precisamos, sim, atuar de forma a cuidar dessas pessoas, não só através de tratamentos, mas oportunidades e reinserção. Falar sobre a reinserção dessas pessoas que já se perderam, que muitas vezes já perderam a humanidade. Então, não é esse discurso de, tá com pena, leva para sua casa. Não é isso. É um discurso de humanizar pessoas. Humanizar uma sociedade, porque se a gente não humaniza uma pessoa ou um grupo de pessoas, essa violência vai se voltar contra toda a sociedade. Nós estamos interligados enquanto sociedade. Então, é lamentável qualquer postura desumanizante e que pense a Cracolândia como simplesmente uma série de pessoas que a gente precisa dar um jeito. Não é isso. A gente precisa cuidar e reinserir essas pessoas na sociedade, porque são pessoas e merecem viver em sociedade de forma harmônica e pacífica. Falando mais um pouco da relação entre polícia e a Cracolândia, a gente continua com esses dados exclusivos da Prefeitura de São Paulo e eles mandaram pra gente o seguinte, olha, que o número de traficantes presos na região da Cracolândia subiu 83% entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Eles dizem que foram 527 traficantes presos na região por agentes da Guarda Civil Metropolitana. E dizem que o Smart Sampa, que é aquela central de monitoramento da prefeitura, com câmeras e que está monitorando ali a região a todo tempo, também contribuiu isso, e que é responsável aí por ajudar em mais de 60% das prisões desses traficantes. E aí, pergunto, Luciana, eles têm atribuído bastante esse esvaziamento da Cracolândia, tanto aqui a Prefeitura de São Paulo quanto o governo, a essas prisões e a falta de recebimento ali no local, de oferta de drogas. Inclusive, tentam desmobilizar a favela do Moinho, que é a última comunidade aqui no centro de São Paulo, baseado nisso, né? Então, é uma ação conjunta, a Thaís bem colocou, a doutora Helena também, que o social conta muito, não é só um poder de polícia ali na região, mas a prisão de traficantes, a retirada da oferta, colabora mesmo, então, para essa situação que a gente teve ali de esvaziamento? Pode ser um dos pontos-chave? Eu acho que é ser muito ambicioso falar que vai resolver, porque essa máfia, essa organização, eles têm células para substituírem. Prende um aqui, prenderam, vamos trazer 10, só que o que eu percebo, eu não moro na capital, eu moro na Grande São Paulo, mas eu venho todos os dias para São Paulo. Então, a gente andava pelas ruas, você não via pessoas
que são lá oriundos da Cracolândia, vagando como zumbis pela cidade. E hoje a gente viu, eu estava vindo aqui para Alameda Santos, eu vi um rapaz de shorts, sem camiseta, uma pessoa invisível pelas pessoas que passavam na calçada, dormindo ali. E se ele estava dormindo ali, é um local longe da Cracolândia, porque sinal que alguém vende drogas para ele ali. Então, prende lá, tá bom, vocês prenderam, vai soltar na audiência de custódia, nós não podemos ficar 2, 3 dias esperando isso acontecer, vamos substituir. É muita gente envolvida. É acreditar que Papai Noel existe, e não existe nesse caso. Nós precisamos olhar essas pessoas que são tratadas muitas vezes por mim, por vocês que estão assistindo como invisíveis na rua, parar, pedir um apoio, tirar aquela pessoa dali para quem sabe salvar. Nós também temos que dividir essa conta. Mas, de novo, eu acho que o chefe do executivo, nós temos as comissões, como nós temos as comissões nas câmaras legislativas, precisam atuar mais. São criadas hoje muitas comissões de diversos tópicos que muitas vezes você não vê falar nada de usuário de drogas, que é uma pessoa doente, é uma questão de saúde pública, é uma questão de repensar, de replanejamento e olhar de onde está vindo esse problema e o que dá para ser amenizado. Resolver no estágio que nós estamos usando em 2025, com o descaso que nós vemos, eu acho muito pouco provável. Alex, ali no local em que ficava Cracolândia, a Prefeitura de São Paulo planeja um espaço revitalizado. Eles vão colocar ali uma espécie de parque, vão arborizar, tem uma quadra prevista e também um conjunto habitacional. Tudo isso faz parte daquele projeto para revitalizar não só ali a Cracolândia, mas o centro todo, levando a sede administrativa do governo. Então, economicamente, também é interessante que a Cracolândia não esteja lá nesse momento, né? Em que eles tentam fazer uma licitação para um novo centro, um chamamento. Faz sentido esse espalhamento também nesse momento, quando a gente fala de interesses econômicos e de levantar o centro da cidade? Olha, Beatriz, em relação ao centro, sim, mas a gente está jogando problema para outras regiões, né? Então é um famoso enxuga-gelo e joga problema para um lado para o outro. Então a área central, aquela rua, né, propriamente dita, aquela região crítica que os comércios nem tinham como ser viabilizados, fecharam as portas, o funcionário horário reduzido, logicamente terá a sua nova chance de ser retomado. Mas em outras regiões que esses usuários não desapareceram, estão em outros lugares, a situação ainda continua. E aí outros comerciantes, outras regiões acabam sendo vulneráveis por essa falta de cuidado com o morador de rua, com o usuário de drogas. Então eu vejo que está trocando 6 por meia dúzia, ou seja, não é uma solução definitiva para o problema. Uma questão que eu posso dizer que o governo está caminhando na direção certa na parte imobiliária, né? Que tem um programa do governo chamado Pode Entrar, que inclusive algumas empresas de capital aberto, no quais eu acompanho, também são listadas em bolsa, empresas de construção civil que participam desse programa, que são moradias em regiões né, como o centro de São Paulo, e essa solução de moradia, claro, que não afeta diretamente esse tipo de pessoas, né, que são extremamente vulneráveis, mas traz uma acessibilidade desse tipo de moradia e traz pessoas, é a proposta do governo, né, trazer pessoas, trazer comércio, trazer fluxo novamente para o centro de São Paulo. Então, claramente é uma iniciativa positiva, vejo com bons olhos, é bom também economicamente, gera emprego, né, enfim, tanto para as companhias e tanto para o mercado também de emprego. Mas essa solução, falando especificamente de Cracolândia, falando de moradores de rua, usuários de drogas, no centro de São Paulo, sim, positivo. Mas a gente não pode olhar como uma solução definitiva e tampar os olhos para dizer assim, não, é suficiente, acabaram os problemas, não existem mais os problemas. Os problemas estão aí, como a própria doutora Eliana também comentou, de alguns pontos da região, Zona Leste, Minhocão. Vai perguntar lá no Minhocão para quem tem um comércio parecido, um comércio naquela região, se não está sendo afetado. Na Zona Leste é a mesma coisa. Então, logicamente, precisa ser trabalhado aquela região. Acho que o interesse público está sendo canalizado na região central de São Paulo, que sirva de exemplo para outras regiões de São Paulo. E aí sim, essa onda positiva acaba afetando, né? Então, acho que eu vou olhar com bons olhos essa iniciativa, mas logicamente não é suficiente. Doutora Eliana, um último comentário antes da gente virar a chave. O quanto isso que a gente falou sobre o PCC está em outros países, está cada vez mais dentro de vários estados e instituições, pode significar um aumento de Cracolândias a nível nacional, por exemplo. A gente fala muito da de São Paulo, mas a gente tem outros pontos, né? Claro, claro. Primeiro, né, a droga tem que chegar de alguma forma aos usuários. Rarissimamente você vai dizer que um usuário pegou de um coleguinha no colégio, né? Então,
Hoje em dia, com drogas até mais pesadas, como o K9, enfim, toda essa estrutura de drogas mais pesadas, isto vem, obviamente, do crime organizado. Por quê? Porque o pequeno traficante adquire de quem? Né? Na biqueira, que é o pequeno traficante, ele adquire do grande traficante. Então, eu não tenho dúvida, a Cracolândia vem diretamente ligada, exatamente agora que eu digo, porque quando que a gente ouviu falar em Cracolândia, né? Há anos atrás? Não existia isso. Vem ligada ao crime organizado, sim, em toda a sua extensão. Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, a gente vai virar a chave nessa reta final do programa Linha de Frente, quase no fim, mas claro, a gente não pode deixar de dar uma atualização sobre o cenário internacional. E falando, né, no conflito entre Irã e Israel, o líder supremo do Irã reivindicou nesta semana a vitória sobre Israel e os Estados Unidos na guerra. No primeiro pronunciamento público desde o cessar-fogo no conflito com Israel, Khamenei negou que os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares do país tenham causado grandes estragos e disse que os Estados Unidos entraram diretamente na guerra, mas não obtiveram nenhuma conquista no conflito. E, Luciana, queria que você desse um apunhalado de informações para a gente dessa situação que ganhou o noticiário, principalmente com a entrada do Trump, né? Então, eu acho que é muita prepotência achar que um país como o Irã vai conseguir lidar com a potência norte-americana. Então, uma coisa é fato, que não atingiram, isso quando ele fala, eu acredito que não atingiram o alvo, que era realmente onde estava guardado todo o material lá, ok. Só que isso precisa parar, porque nós estamos batendo na porta de um conflito que pode se espalhar. O que nós tivemos, eles indo para países outros que nada tem para querer atacar bases norte-americanas, isso representa um grande risco para a humanidade como um todo. E nós temos que também nos preocuparmos não só com o Oriente Médio, mas sim com o Brasil. Eles estiveram aqui em 2023 negociando urânio. É o que dizem. Nosso governo precisa prestar contas se isso é verdade, porque seria um risco muito grande expor uma população que virou meme da IA nas redes sociais do nosso efetivo do nosso exército brasileiro. Nós não temos condições de nos defendermos de países como os Estados Unidos, que pode se virar contra o Brasil. Basta o que está acontecendo aí, essa situação toda que envolve Supremo, ministro, o próprio presidente e a população pagando a conta. Pagar uma conta na economia com um alimento caro, com falta de recursos de educação é uma coisa. Agora, amanhã uma população carente sendo bombardeada por mísseis que pode vir aí de outros países como retaliação por besteiras, quando a gente tem uma primeira-dama que provoca, inclusive lá, o Xi Jinping, é uma afronta ao cidadão. Então, a gente está muito preocupado com o Irã, com Israel. São duas potências com muito dinheiro. A minha filha quer estudar medicina, é filha de judeu, vai estudar onde? Israel. E ela não vê nenhum problema em enfrentar o problema da guerra lá. Agora, nós temos uma guerra interna, que é tráfico de drogas, que é pobreza, que é tudo, e um governo fraco que fala besteira e que está expondo todos nós, cidadãos brasileiros, que matamos 10 elefantes por dia aí para poder se manter em pé no final do dia e conseguir apagar a luz. Porque alguém vai ter que apagar a luz. Luciana falou bastante do Brasil, né, Alex? E conflitos como esse respingam diretamente no nosso país, tanto pelos posicionamentos, por exemplo, que o Brasil colocou ou não, quanto, por exemplo, por conta de exportações, como a gente tem ali no caso do Irã. Então, é um conflito, principalmente com a entrada de grandes potências. A Europa começou vários presidentes a pescarem ali, tentarem mediar esse conflito de alguma forma. Tudo isso respinga diretamente na gente, né? Exatamente. Esses conflitos, logicamente, podem trazer não só aspectos econômicos que eram esperados, né? Ou seja, o petróleo só não disparou porque o mercado financeiro entendeu que a retaliação do Irã combinou com os Estados Unidos, foi um ataque fake, né? Ou seja, só vou atacar ali só para dizer que eu ataquei, mas sem danos às bases militares. Os Estados Unidos falou, tudo bem, morreu por aqui e a guerra não se escalou. Por isso que o petróleo não subiu, por isso que o dólar não disparou. Mas, logicamente, a gente está numa linha tênue, né, de geopolítica, que
qualquer movimentação fora da expectativa, né, de todos os países juntos, podem traduzir, logicamente, num dólar mais alto, num petróleo cada vez mais alto, e nós iremos sentir isso. Os alimentos estão relacionados, logicamente, não só ao nosso combustível, né, que está relacionado ao aumento do petróleo, mas basicamente tudo que a gente consome está lastreado no petróleo, no dólar, né? Tudo é dolarizado hoje, né, o que a gente consome, então aumento de preço, e a gente está passando, estou falando aqui no âmbito econômico, a gente está passando por um momento de alta de inflação ao longo dos últimos meses, com o Banco Central com maiores juros ao longo dos últimos 20 anos, 15% ao ano a nossa Selic, que poderia pressionar, não é o cenário, mas que poderia pressionar ainda mais a inflação e endurecer o trabalho do Galípolo lá no Banco Central. Então, essa não escalada da guerra, que até o momento a gente não observa, traz um benefício para nós no Brasil, com tantos desafios que a gente está passando, além do fiscal. Então, eu vejo que qualquer tipo de escalada, o Brasil, como um país emergente, nossa economia é emergente, poderá sofrer ainda mais, além dos problemas que a gente já passa por aqui, não só na segurança, na saúde e, logicamente, que é tudo interligado na economia com esse desafio que a gente acaba passando. Thaís, nosso minutinho final para encerrar o programa, a gente tem falado muito aqui, falando também de organizações criminosas, do PCC, da importância de legislação, de tentar endurecer regras. E a gente tem, nesse cenário de conflito internacional, um enfraquecimento de alguns órgãos importantes para mediar isso, como a ONU, né? Sim, exatamente. Enquanto eu via os meus colegas falarem, que comecei a pensar, né? Obviamente, todo mundo quer que a guerra acabe, mas a guerra não pode acabar com o mundo se curvando aos Estados Unidos. Né? Nós temos órgãos internacionais, a ONU existe após a Segunda Guerra Mundial justamente para organizar a paz mundial, e não é possível que a ONU seja reiteradamente ignorada, não só pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos manipula a ONU, Israel ignora absolutamente qualquer determinação da ONU, e daí o mundo inteiro, a nova geopolítica vai simplesmente se curvar ao que os Estados Unidos pensam. Isso é um absurdo. Na verdade, o que seria a dignidade de um povo, e nós, uma dignidade enquanto nação, é que a ONU, sim, tomasse o papel central para justamente reorganizar a nova ordem mundial, que não seja simplesmente obedecer tudo o que os Estados Unidos pensam enquanto correto. Bom, pessoal, o Linha de Frente hoje está no fim. Eu agradeço muito a companhia de vocês, as boas discussões de hoje. Já convido para as próximas, convido você também a continuar com a gente no próximo sábado. Por hoje a gente acaba por aqui. Eu agradeço muito a audiência e até o próximo programa. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.